Fala pessoal, o GM Evandro aqui. Nesse vídeo de hoje nós vamos analisar uma partida cheia de sacrifícios, uma partida genial aqui, jogada pelo Grande Mestre, que é o jogador do momento, é a sensação do momento, que se você acompanha os torneios de xadrez, provavelmente você já viu alguma partida dele, você já deve até saber de quem que eu tô falando, que é o Grande Mestre Nodirbek Abdusattorov, de apenas 18 anos, né? Então, só para você ter uma ideia quem que é, né, o Abdusattorov, ele ganhou o Mundial de Rápidas em 2021 em cima do Carlsen. Ele venceu o Carlsen nesse torneio, ganhou o torneio ali com 17 anos, foi o jogador mais novo a vencer o Mundial de Rápidas. Ele bateu o recorde do Carlsen. Ele recentemente quase ganhou o Tata Steel, o grupo principal, e novamente vencendo o Carlsen. Ele liderou o torneio de ponta a ponta, só que acabou deixando escapar na última partida, e aí quem venceu foi o Guiri, e foi ele que liderou ali o time olímpico do Uzbequistão, né, que era um time que só tinha uma média de idade de 22 anos, né? Ele era o tabuleiro número 1 e ele levou o time ali a conquistar a medalha de ouro na última Olimpíada. Não, então, assim, já dá pra você ver que não é qualquer jogador, né, pra conseguir todas essas conquistas e tão novo. Então, realmente, dá pra imaginar ele sendo o campeão mundial aí nos próximos anos, porque uma das coisas que eu achei mais impressionante, assim, vendo ele jogar, especialmente jogando contra o Carlsen, é que ele não tem medo, assim, ele não tem medo de enfrentar o Carlsen, porque às vezes você vê outros jogadores ali jogando contra o Carlsen e dá pra sentir que eles têm aquele medo de estar jogando contra o Magnus, mas ele não, já venceu o Magnus ali nas partidas rápidas no Mundial, venceu agora também no Tata Steel, e a gente vai ver uma partida que eu achei uma partida sensacional aqui dele, a partida cheia de sacrifícios, e a gente vai conseguir aprofundar um pouco nela, que tem momentos aqui de cálculo absurdos aqui que eu quero mostrar para você. Bom, mas deixa aí nos comentários o que você acha, se você acha que o Abdusattorov, né, ele tem chances aí de ser o campeão mundial aí no futuro. Se você acredita aí nele, coloca aí nos comentários o que você acha desse jogador. E se você ainda não conhece ele, depois dessa partida você vai poder me dizer melhor o que você acha, beleza? Bom, mas é isso, bora começar as análises aqui então. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever aqui já e aproveita para acionar aquele sininho também. Assim você recebe todas as notificações, fica por dentro de todos os novos vídeos que vão saindo aqui no canal, beleza? Bom, então vamos começar aqui. Essa partida ela foi jogada nos últimos dias em um torneio fechado que está acontecendo na Alemanha. Então é um torneio bem forte, tá jogando ali Nepomniachtchi, tá jogando Aronian também, vários outros grandes mestres fortes estão jogando. E essa partida foi jogada entre o Abdusattorov de brancas contra o Esipenko, né, que é um grande mestre russo bem jovem também, né? Então tem vários grandes mestres jovens ali participando desse torneio. Então Prag tá jogando também, aquele Keimer também tá jogando. E vamos lá, né? O Abdusattorov, ele tava de brancas, ele começou jogando com o lance 1 D4. Seguiu então cavalo F6, C4 E6, cavalo C3 e agora bispo B4, levando assim para defesa Ninzoyintia, né? Uma das defesas mais clássicas que o preto tem à disposição, né? É uma variante muito interessante de jogar. No geral leva para um jogo assim um pouco mais posicional se comparado a outras variantes como a Índia do Rei e a Grunfeld, por exemplo. Veio então o bispo B4, cravando assim o cavalo de C3, e muitas vezes as pretas vão trocar esse bispo pelo cavalo mesmo, né? Digamos que o branco joga um lance como A3, bispo por C3, B por C3, e apesar do preto ele ceder o par de bispos, né? Agora o branco tem essa vantagem de ter o par de bispos, a estrutura de peões
das brancas fica debilitada por conta desses peões dobrados aqui na coluna C. Então é uma posição que tem esse desequilíbrio, o preto tem uma melhor estrutura de peões, o branco tem um par de bispos, pode começar a avançar ao centro também. É uma posição aí com chances para os dois lados, né? Mas é uma luta típica da defesa Ninzo-Índia, né? Essa melhor estrutura contra o par de bispos, e aí vai vencer quem fizer valer ali as suas vantagens, né? Mas aqui o Abdu ele jogou com E3, que é a variante Rubinstein da Ninzo-Índia. Ele pode jogar o A3 a qualquer momento, né? Então com E3 ele tá querendo muitas vezes jogar com bispo D3 e cavalo F3, ou até mesmo jogar com cavalo de G2 para jogar A3 e poder tomar de cavalo em C3. É uma variante bastante jogada também contra a Ninzo-Índia. Veio aqui então Roque e bispo D2. Essa é uma variante que ganhou bastante popularidade aí nos últimos anos, nessas posições da Ninzo-Índia, né? Antigamente era considerado meio que inofensivo, assim, jogar com bispo D2, mas tem várias ideias novas. Inclusive eu vou mostrar aqui algumas das ideias desse lance, né? Bom, depois de bispo D2, é claro, se tomar em C3, pode pensar em tomar de bispo agora, assim não vai estragar a estrutura de peões. Essa é uma das ideias do bispo D2. Seguiu aqui B6. O preto tem várias maneiras de jogar essa posição, pode jogar com D5 direto, pode jogar com C5, mas aqui B6 também é um lance que é muito jogado. Ele quer jogar bispo B7, para assim desenvolver o bispo de C8. Veio o bispo D3. Então, a disposição de peças aqui que ele vai escolher é com bispo em D3 e cavalo F3, né? Então aqui as coisas vão ficando mais definidas, assim, as casas das peças. Veio D5 e agora ele define imediatamente com C toma D5. Essa é uma troca que acontece bastante também nessas posições, que aí depois de E toma D5, quando esse bispo ele chegar lá em B7, ele vai ficar um pouco passivo porque ele fica sendo bloqueado pelo próprio peão de D5. Por isso que as brancas costumam fazer bastante essa troca, esse C por D5 rápido, quando as pretas já fizeram B6. Então veio aqui cavalo F3. E agora as pretas fazem torre E8. Esse é outro lance que acontece com frequência nessas posições. E qual que é a ideia dele, né? Além de desenvolver a torre para uma coluna semi-aberta, as pretas deixam aqui a casa F8 para o bispo. Porque muitas vezes o branco vai jogar um A3, atacando assim o bispo de B4. E esse bispo ele pode voltar para F8, onde ele não vai ser atacado pelas peças das brancas e ele não vai ficar atrapalhando ninguém ali, né? Porque às vezes, se por exemplo joga, por exemplo, um bispo B7, A3, o bispo em E7 ele pode atrapalhar a torre, por exemplo. O bispo em D6 ele pode ser atacado pelo cavalo, ele pode vir um cavalo B5 atacando o bispo. Então, pensando nisso, as pretas fazem esse torre E8 para quando chegar um A3 ele ter a casa F8 para o bispo e o bispo não atrapalha ninguém, né? E outro detalhe é que o bispo ele tem que voltar mesmo em algum momento para as pretas conseguirem fazer C5, que essa é uma ruptura bem importante para o preto conseguir criar contra-jogo, né? Ele atacar aqui o centro das brancas, atacar D4 fazendo esse C5. Bom, então aqui veio torre C1, é um lance que faz bastante sentido, coloca a torre na coluna semi-aberta, em algumas posições o branco pode tentar fazer um cavalo B5, seguiu bispo F8, mesmo sem atacar o bispo de B4, esse penco ele já faz esse bispo F8 porque ele está querendo jogar com C5, porque digamos que ele faça C5 direto, A3, bispo toma, o branco ele fica agora com um par de bispos, né? Então, para manter o bispo, ele volta para F8 primeiro e agora sim o C5 é um lance possível aqui das pretas. Seguiu então com o Roque, né? Tem várias formas de jogar essa posição, inclusive no ano passado teve uma partida muito boa do Aronian contra o Esipenko também, né? Talvez você tenha visto essa partida que o Aronian ele jogou com dama C2, e quando o bispo B7 A3, bispo F8, cavalo G5. Né? Foi uma partida cheia de sacrifícios também, que o Aronian
ele sacrifica a peça, né? Essa foi a partida do Aronian com esse penco, que o Aronian ganharia em 20 e poucos lances a partida, uma partida muito legal essa. É claro que o esse penco ele já tinha já preparou contra isso para enfrentar o Abdu, então o Abdu Saturov ele acabou jogando outra variante, jogou com torre C1, bispo F8 roque, bispo B7 e agora cavalo E5. Bom, qual que é o plano das brancas aqui nessa posição? Com o cavalo E5 ele coloca o cavalo num posto avançado, o cavalo ele fica muito bem colocado aqui, aqui em E5. E agora, ele tem um plano de ataque nessa posição, que é poder jogar com F4, assim, aumentando o controle de E5. Então, o cavalo ele fica um monstro ali em E5, não dá para expulsar mais ele dali. E além disso, depois de F4, as brancas podem preparar para jogar um bispo E1 e bispo H4. Assim, colocando esse bispo de D2, o bispo que está passivo, colocando ele em jogo, e ele já fica incomodando bastante ali o cavalo de F6. Bom, e além disso, depois de um F4, também é possível pensar em ideias como passar a torre, né? Digamos, jogar um F4, torre F3, torre H3. São planos típicos de ataque dessa posição. Então, já vendo isso, esse penco ele faz C5 para contra-atacar no centro, F4 e agora cavalo C6. Então, assim, tudo isso é bastante conhecido dessas posições, né, que o preto ele deve enfrentar esse ataque das brancas com cavalo E5 e F4, jogando com C5 e cavalo C6. É bem melhor levar o cavalo para C6 do que para D7, porque o cavalo em C6 ele ataca D4 também. Só que agora vem cavalo E2 para sustentar aqui o peão de D4. Seguiu com cavalo E4. Aqui, torre C8 é uma opção interessante, tem partidas nessa posição. O branco poderia seguir com o bispo E1 para fazer o plano de bispo E1 e bispo H4. Mas aqui veio o cavalo E4, cavalo G3, tentando assim expulsar esse forte cavalo de E4. E agora veio o cavalo D2. Bom, e aqui que vai surgir um momento mais interessante dessa partida, depois do lance cavalo D2. As pretas acabaram de tomar um bispo em D2 e o lance mais natural, mais automático assim de fazer seria simplesmente jogar um dama por D2. Mas aqui o Abdu Saturov ele percebeu que existia alguns temas táticos aqui, olhando especialmente para esses pontos, F7 e H7. E daí, nesse momento, ele faz um lance bispo toma H7. Bom, é um sacrifício temático dessas posições, só que, à primeira vista, parece que isso é apenas para dar um perpétuo. Porque, olha só, depois de tomar em H7, rei H7, dama H5, rei G8, dama por F7, rei H8, e parece que o branco vai repetir agora fazendo dama H5 e dama F7. Mas o detalhe é que o Abdu Saturov, ele joga sacrificando ainda mais material, né? Então, olha só para a gente observar, nesse momento, as brancas sacrificaram o bispo em D2 e sacrificaram um bispo em H7. Então, já foram duas peças aqui, já sacrificou dois bispos. E aí, nesse momento, ele faz cavalo G6 cheque, ele não dá o perpétuo, ele não quer empatar, rei H7 e agora cavalo H5. E o branco tem um ataque muito forte agora sobre esse rei das pretas. A ameaça direta aqui das brancas é jogar, por exemplo, cavalo toma F8 cheque. E quando torre toma F8, dama toma G7 mate. E é extremamente difícil agora defender essa ameaça. As pretas vão ter que começar a devolver material para sobreviver. Aqui o computador já acha que o preto está perdido nessa posição. Apesar do branco estar aí com duas peças a menos, as ameaças são muito diretas. E aqui só um detalhe, aqui quando o dama F7 se levar o rei para H7, aí não tem mais o cavalo G6 cheque, só que dá para jogar dama G6, rei G8, cavalo F5. E agora a ameaça é jogar cavalo H6 cheque, rei H8 e cavalo F7 mate. E aí o branco consegue dar mate só com os dois cavalos aí. Daí teria que tomar em E5 forçado, F toma, rei H8 e agora a torre F4.
E aí continua trazendo mais gente pro ataque, trazendo mais peças. Torre F4 já ameaça a torre H4. E aqui simplesmente tá perdido, já teria que sacrificar a dama para não levar mate já. Por isso que esse penco tentou o rei H8 para não dar essa opção. Só que agora chega nesse momento que o esse penco ele já tem que jogar um torre E6, devolvendo o material, devolvendo a torre aqui, para não levar mate, porque outros lances já levava mate forçado, já tava vindo esse cavalo F8 e dama por G7. Aqui o detalhe dessa posição é que se jogar agora cavalo por F8, tem dama por F8 e a dama ela tá defendendo o mate em G7. E aqui, inclusive, o lance mais forte das brancas seria jogar com dama toma E6. Já tomar essa torre em E6. Por exemplo, cavalo por F1, torre por F1, dama E8. As pretas vão tentar simplificar. Só que agora tem cavalo por F8, dama F8 e torre F3. E aí tá passando a torre pela terceira. Essa torre pela terceira é uma forma bem típica de atacar nessas posições, como eu tinha falado, jogar um F4, torre F3. E o ataque das brancas, de novo, é um ataque decisivo, né? Chegamos nessa posição para impedir, por exemplo, um torre H3, teria que jogar um bispo C8 já, devolvendo a peça. E aí o branco já equilibrou o material e continua com o ataque na posição. Só que aqui o Abdul Saturov ele jogou com F5. Que segundo a máquina não é o lance mais preciso da posição, mas a posição continua sendo extremamente difícil jogar de pretas, ainda mais na prática, né? Quando você olha que o computador é uma coisa, né? Mas na prática é muito difícil de encontrar os lances. Eu tentei analisar essa partida primeiro, né? Quando eu vi a partida, eu tava acompanhando ali o torneio, eu peguei a partida e fui analisar sozinho primeiro, sem computador, sem nada, né? Eu usei como treinamento aqui, sabe? Igual faz um lance do mestre, assim, você vai pensando, tentando calcular sozinho. Então eu fiz isso com essa partida e a posição era um inferno jogar de pretas, né? E aí, nesse meu treino, eu vou fazendo isso e depois comparo com o computador, né? Pro computador é tudo fácil ali, mas pro humano é muito difícil jogar essa posição. Esse penco ele fez dama G5, que é o mais natural, assim, pro humano, né? Na verdade, ele tomou em F1 e dama G5. A ideia é que, por exemplo, se tomar em E6, ele tá tomando em G6, né? Só que aqui a melhor defesa era tomar em F1 e agora jogar dama E8. Essa era a única chance de defesa das pretas nessa posição. Porque agora se cavalo por F8, dama por F8, F por E6, o branco recupera um pouco do material, ainda tá com uma peça a menos, só que o preto consegue aliviar um pouco a posição jogando dama F7, torre F7, bispo A6, cavalo F6, cheque, rei H6, cavalo D5. E o branco ele tem vários peões aí pela peça. Só que segundo o computador é uma posição que está equilibrada. Que o preto ainda tem chances de defender essa posição. Mas não é fácil encontrar isso, né? Aqui o esse penco acabou jogando com dama G5. Seguiu então dama por E6. Dama por H5. Torre F3. Novamente a passagem da torre pela terceira. E é engraçado que o branco tá com duas peças a menos aqui na posição. Só que o preto não consegue usar essas duas peças para se defender. E o branco continua atacando, né? Tá vindo agora a torre H3. Vem então C tomar D4. E aqui dama F7, fino esse lance, ameaçando um ataque descoberto com o cavalo F8 cheque. Aqui o torre H3... cravando a dama, seria precipitado aqui, porque o preto ainda pode jogar dama por H3. G por H3 e agora toma em E3. E o detalhe é que não dá para tomar em E3, que vem um bispo C5 cravando a dama. E aí quem tá perdido é o branco, né? E aí, de repente, a posição começa a ficar complicada, porque as pretas possuem aqui várias peças pela dama, tá com o peão passado também, né? Por exemplo, aqui dama F7 E2, e a posição é confusa, né? De repente o preto começa a ter as suas chances. Só que aqui o Abdul é preciso e joga dama F7, que basicamente arremata a posição, porque ele tá ameaçando o cavalo F8
e tá ameaçando ganhar a dama. Se tirar a dama, leva a torre H3. Então aqui veio o bispo D6, para não ter o cavalo por F8 cheque ganhando a peça. Só que aí vem cavalo F8 do mesmo jeito, porque tá ganhando a dama. Torre por F8, dama H5 cheque, rei G8. E se você contasse o material, tá mais ou menos equilibrado, né? Porque o preto tem aqui 3 peças pela dama. Mas o problema é que já tá chegando F6. E aí já tá chegando com um ataque decisivo, né? Porque tá abrindo todo o rei das pretas, né? Se, por exemplo, tomar de peão, já tem dama G6 e tá levando mate. Se tomar de torre, dá para jogar torre toma, peão toma, dama G6, rei F8, dama F6, e aí tá caindo o bispo em D6. E com esse peão em F6, começa a ter um monte de temas de mate, né? Ameaça direta é F7, já com ideias de mate, já. Ameaçou F7, torre toma e torre H3 mate. Então veio o cavalo E5, o esse penco ainda vai tentando sobreviver aqui na posição. Torre F5, ameaçando torre por E5. G6, dama G5, toma em E3, e agora a torre por E5, que cria a ameaça também de jogar dama por G6, dando mate em 2. Então, forçado o rei F7 e torre por E3, e daí o branco tem muito material a mais. Aqui as brancas consolidam aí toda a vantagem material. Ele não conseguiu dar mate direto, mas ele tem uma vantagem material tremenda, né? As pretas tiveram que devolver todo o material a mais para não tomar mate. Daí o esse penco fez bispo C5, B4 para desviar a cravada, bispo E3, dama E3. E daí entra numa posição onde o branco tem aqui dama contra torre bispo e o rei preto ainda todo aberto. Aqui, por exemplo, se tomar em F6 tem dama C3 cheque, rei E6, dama C7, já tocando no bispo, tá caindo em A7 também. Seguiu aqui torre E8, dama C3, bispo C8, A4, bispo F5, H3, torre D8, dama D4, bispo E6, G4, com ideia de G5, ele conseguiu ainda segurar esse peão de F6, torre C8, G5, e daí o preto está completamente perdido. Torre C1, rei F2, torre C2, rei G3, e aqui as pretas abandonaram. Essa partida me impressionou bastante aqui a maneira como o Abdul Saturov jogou de brancas, com essa série de sacrifícios, começando aí com o bispo toma H7, e ele seguiu o ataque ali como se nada tivesse acontecendo, nessa posição. Ele tá com 2 peças a menos e continua atacando, e o ataque é extremamente difícil de parar. Então tinha apenas uma chance mesmo, que foi aquele dama E8 que eu mostrei, foi a única chance do esse penco. Tirando aquele momento, realmente o branco o atropelou aqui, né? Passou por cima aqui nessa partida com esse ataque. Então é uma variante bem interessante também, um ataque bem típico aqui dessa variante da Ninja Índia. De repente você joga peão dama, fica aí uma sugestão também de abertura, que é uma abertura bem interessante para jogar contra a Ninja Índia. E já fica aí uma partida de referência para você, uma partida de modelo, essa do Abdul Saturov contra o esse penco. Bom, se você ainda não conhecia esse jogador, me diz aí o que você achou, o que você achou dessa partida dele. Você acha que tem futuro aí esse garoto? Deixa aí nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like aqui também, beleza? Bom, então vamos encerrando por aqui e até a próxima.